Hoje eu quero alertar vocês sobre aquele que, na minha visão, pode ser o principal problema macroeconômico que eventualmente nós vamos enfrentar nos próximos anos, aí que pode afetar não só os nossos investimentos e negócios, como também a nossa qualidade de vida, algo que a gente precisa ficar atento. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme Bauer e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. O que envolve, pelo menos de vez em quando, conversar também sobre macroeconomia e os riscos que o sistema financeiro internacional pode estar exposto. A minha ideia aqui não é ser sensacionalista, fazer alarmismo, profetizar o caos. Eu quero trazer uma visão sóbria daquilo que, ao menos na minha perspectiva, pode ser um problema para afetar o dinheiro, os negócios, os investimentos de todo mundo que constrói capital de forma global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita também, ativa o botão das notificações clicando no sininho. É claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei e envia esse vídeo para algum amigo seu, aquele chato do WhatsApp que só sabe conversar sobre mercado financeiro. Afinal, esse assunto realmente é importante, é algo que precisa ser levado em consideração, que são os riscos desse momento da economia global. Veja que a pandemia já está chegando ao seu final. A vida também tende a se normalizar. Aquelas pessoas que ainda estão em casa, eventualmente também tendem a voltar a sair, a voltar a gastar. Porém, algumas das feridas que essa pandemia deixou não estão tão estancadas assim. As cicatrizes provavelmente vão nos acompanhar ao longo de muitos anos ainda. E eu digo sobre cicatrizes em termos macroeconômicos. Afinal, o que a gente vivenciou durante a pandemia, as políticas que foram realizadas para tentar conter a crise, foi algo sem precedentes na nossa história mundial. Se a gente pegar os Estados Unidos como um exemplo, na minha visão vale muito a pena a gente utilizar os Estados Unidos como exemplo quando vai falar de questões macroeconômicas, porque eles acabam sendo o epicentro de tudo isso. Então, se a gente pegá-los como exemplo, a gente vai ver que o tanto que eles fizeram de estímulos econômicos para conter a crise dessa pandemia foi muito maior do que eles gastaram durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais somados. Isso é insano. Pode ter servido para apagar um incêndio ali no curto prazo, mas no longo prazo é certo que esse tipo de política que foi utilizada vai trazer consequências que podem ser muito negativas. O preço de tudo isso ainda será cobrado. E, em realidade, eu acho que isso nem é algo tão longo prazo assim, porque já há um problema econômico global que tem tomado a pauta das principais decisões políticas e econômicas nos últimos tempos, feitas pelo Fed e demais bancos centrais. Algo que realmente pode impactar os nossos negócios e investimentos e, em última análise, a nossa qualidade e até expectativa de vida. Não é brincadeira não. Mas Guilherme, o que é esse problema tão preocupante assim? De forma resumida, o problema é que o Fed e os demais bancos centrais estão encurralados. De um lado, eles precisam urgentemente diminuir o tanto de moeda que tem em circulação aí na economia para evitar que haja uma inflação de preços. Por outro lado, é muito difícil que eles consigam fazer essa redução da base monetária sem causar ainda mais impactos negativos para a economia. É uma questão tanto quanto complexa, é um cobertor curto, e o que eu quero fazer no restante desse vídeo então é tentar simplificar esses conceitos para você. Mas antes disso, então, você precisa conhecer alguns conceitos de política monetária. Você sabe o que é Ripple e o que é Ripple reverso? Pois é, essas são duas ferramentas que os bancos centrais utilizam para fazer com que aumente a quantidade de moeda que tem em circulação numa economia ou para que diminua, dependendo aí de o que eles estão buscando. Entre as diversas funções de um banco central, uma delas é funcionar como se fosse um banco para os bancos comerciais. O que significa que, naquele cenário em que o banco comercial está sem dinheiro em caixa e está com dificuldade para arcar aí com os saques dos seus clientes nos caixas eletrônicos, nas agências, ele pode chegar, esse banco comercial, e pedir como se fosse um empréstimo para o Banco Central. O Banco Central vai emprestar esse dinheiro
e agora o banco comercial vai estar mais saudável, vai conseguir arcar com as obrigações com seus clientes. Isso é feito para evitar que o cliente chegue lá na boca do caixa, não consiga sacar porque o banco não está solvente e, consequentemente, isso gere uma corrida aos bancos, todo mundo venha sacar de uma vez, o que representaria um risco sistêmico, poderia representar também uma quebradeira geral de todo o sistema financeiro internacional. E essa política de empréstimo entre o banco comercial e o Banco Central é um repo, ou ainda um acordo de recompra, porque funciona como um título que o banco comercial vende para o Banco Central. E na hora que ele vende esse título, evidentemente, o Banco Central paga para o banco comercial. Saiu do Banco Central, foi para o sistema financeiro, foi para os bancos, está circulando na economia. Isso aí, então, é uma política de expansão da base monetária, de aumentar a quantidade de moedas em circulação. Isso aí é um problema? Pô, não deixa de ser, tem diversas críticas que nós podemos fazer isso, mas definitivamente, neste momento de pós-pandemia, não é isso que tá tirando os cabelos e o sono dos economistas, não. Na verdade, a maior preocupação é o ripple reverso, ou seja, não é o dinheiro do Banco Central para os bancos comerciais, e sim como fazer para o dinheiro dos bancos comerciais para o Banco Central sem impactar tanto a economia. Eles querem diminuir a quantidade de moedas que tem em circulação sem que isso impacte tanto a economia. E aí o ripple reverso funciona da mesma maneira. Só que agora quem emite o título não é mais o banco comercial, é o Banco Central. Aí ele vende para o banco comercial, o banco comercial então vai pagar para o Fed, para o Banco Central, e aí o dinheiro fica lá dentro do Fed e saiu de circulação da economia, diminuiu a base monetária. E assim o Banco Central, o Fed ficam fazendo a política monetária deles, aí, controlando o tanto de moeda que tem em circulação. E agora que você já entendeu esses conceitos, vamos então enfrentar o que está acontecendo agora na economia real. Bom, durante a pandemia, você provavelmente vivenciou isso, muitas pessoas estavam com receio de perder o emprego, de que o negócio quebrasse, e a tendência natural de todo mundo, então, foi se proteger, foi guardar dinheiro, afinal, a incerteza era grande, é melhor estar precavido, não é verdade? E quando isso aconteceu, os bancos centrais, descontentes com essa poupança das pessoas, querendo estimular a economia na visão deles, eles tomaram medidas econômicas contracíclicas, ou seja, que vão contra a tendência das pessoas, natural. Nesse caso, era de poupar. Então as medidas contracíclicas foram de estimular as pessoas a gastarem mais dinheiro. E como que eles fizeram isso? Botando mais dinheiro em circulação na economia. Então eles fizeram em alguns países políticas de auxílio emergencial também, mas não foi só isso não. Eles aumentaram a base monetária naquele esquema de ripple, em que o Banco Central joga dinheiro para os bancos comerciais, para que os bancos comerciais possam emprestar para a população, para que o pessoal possa tomar dívida, empréstimo, se alavancar, montar um negócio e tudo mais. E certamente isso daí funcionou por algum período, quem sabe aqui no Brasil tem funcionado até hoje, em menor medida, mas ainda tem. Mas o fato é que lá nos Estados Unidos, como eu falei, o epicentro de os potenciais principais problemas macroeconômicos que nós poderemos enfrentar nos próximos períodos, por lá, depois de um tempo, as pessoas recebendo o auxílio emergencial deles, recebendo facilidade para ganhar dinheiro, elas pararam de consumir também. Elas pagaram as dívidas, mas como elas continuam com receio de perder o emprego, como elas ainda não sabem se o comércio vai fechar, elas continuaram poupando. O que por si só não é um problema. Na verdade, é até melhor que as pessoas comecem a poupar mais, porque é isso que traz aí a riqueza no longo prazo. Mas isso é um problema na visão dos keynesianistas e na minha visão também é um problema porque é algo que não era esperado por eles. O pessoal que estava estimulando a economia, jogando mais dinheiro para a circulação, achava que as pessoas iam começar a gastar esse dinheiro, mas não começaram. O pessoal deixou poupado lá na poupança de boa, esperando uma melhor oportunidade ou ainda esperando as coisas realmente se normalizarem. E é aí que os bancos centrais começaram a ficar preocupados, porque se essas pessoas não começarem a gastar logo e depois elas vierem gastar tudo de uma vez, isso significa que a gente vai ter uma inflação dos preços, o preço de tudo vai subir. Tem muito dinheiro na economia já. Tudo funciona com o que os economistas denominam de velocidade do dinheiro,
que nada mais é do que o tempo que ele leva para trocar de mão em uma economia. Por exemplo, em um intervalo de 3 meses, até porque normalmente a velocidade do dinheiro ela é medida em intervalos trimestrais mesmo, a gente pegar que você foi em uma loja e gastou R$5 para comprar algum doce. E aí o funcionário dessa loja pegou esses R$5 posteriormente e botou numa maquininha de refrigerante para comprar uma Coca-Cola. Nesse caso, a gente vai ver que o dinheiro girou 2 vezes no trimestre. E a velocidade do dinheiro nos Estados Unidos normalmente é de 1,5 a 2 por trimestre. Tá bom que ela vem diminuindo ao longo dos últimos anos. Agora, o que aconteceu na pandemia foi que ela diminuiu e muito e de uma maneira brusca. O dinheiro não estava circulando, não estava trocando de mão. Mas não vai ser sempre assim. A economia tende a voltar ao normal. As pessoas nesse pós-pandemia tendem a voltar a gastar. O pessoal quer sair de casa mesmo. No final do ano agora vai viajar. Nos próximos anos todos vão ser assim. O pessoal está sedento por isso. E o ponto é que quando isso acontecer, pode ser que a gente tenha um risco maior de ter uma hiperinflação de forma abrupta. Analogamente, é como se a economia fosse um balão. Quanto mais você enche esse balão, maior é o risco dele estourar. E nessa analogia, vamos dizer que as moléculas de ar entrando no balão é como se fosse o dinheiro sendo injetado dentro da economia e o estouro desse balão representaria um cenário aí de caos, de hiperinflação. Veja então que em um dia frio você consegue colocar mais moléculas de ar dentro do balão do que você conseguiria colocar em um dia quente. Num dia frio, as moléculas de ar dentro do balão tendem a ficar mais inertes, paradas, e por conta disso você consegue colocar mais ar lá dentro sem que o balão estoure. Mas vamos supor que depois que você inseriu todo esse ar lá dentro, o dia comece a esquentar, as moléculas então comecem a ficar mais agitadas e por conta disso, aí o balão pode estourar. Aquela mesma quantidade de moléculas de ar foi o suficiente para gerar esse estouro. E analogamente é mais ou menos isso que corre risco de acontecer na economia. Para a mesma quantidade de dinheiro que já tem em circulação, ou melhor, que já pode circular, mas que por hora está na poupança dos cidadãos ainda, se esse dinheiro aí começar a circular, a economia começar a esquentar, essa mesma quantidade, na visão de alguns economistas, já vai ser o suficiente para ter uma inflação abrupta, ainda mais se isso acontecer aí de forma muito rápida. Então o que o Fed e os outros bancos centrais têm de desafio hoje é tentar tirar o tanto de ar que tem dentro desse balão antes que ele estoure. Mas qualquer manobra mal feita durante esse processo pode ser caótica, pode trazer um resultado negativo. Ainda mais agora, no momento em que já está esquentando e o balão continua muito cheio. Realmente isso é algo que nós precisamos prestar atenção, é algo que pode impactar os nossos negócios, os nossos investimentos, e esse é um problema aí que não vai ser resolvido em 1, 2 anos. Esse desafio que os bancos centrais vão ter agora de esvaziar esse balão vai ser algo que vai levar talvez mais de uma década. E provavelmente quanto mais tempo levar, se o balão não estourar, melhor. Afinal, é muito melhor que a gente tenha uma inflação ali controlada que seja de 5% ao ano do que a gente ter, sei lá, 60% de inflação abruptamente em um único mês. Eu espero que isso não aconteça.